lançado ali, porque hoje, dia 19 de maio, é dia de Pentecoste. Dentro do calendário bíblico, é dia de Pentecoste. Eu quero que você fale para o seu do outro lado, é dia de Pentecoste. O que é dia de Pentecoste, irmãos? Pentecoste é dia de cumprimento de promessa. Quase 2000 anos atrás, cerca de 120 homens e mulheres juntos estavam reunidos numa sala conhecida como o cenáculo, estavam ali orando, todos juntos, e de repente, fala comigo assim, de repente, você sabe o que é de repente? Um abrir e piscar de olhos, suddenly, de repente, entrou no lugar um vento impetuoso, línguas de fogo invadiram aquele lugar, todo o povo ali foi cheio do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo de Deus, para se cumprir uma promessa, uma profecia, que está lá no Antigo Testamento, Joel capítulo de número 2, que diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Pentecostes é dia do Senhor derramar do seu Espírito, para quem? É só para os pastores? Não. É só para as jovens? É só para as mulheres pastoras? É só para um grupo seleto? Não. Para toda a carne. Fala para o seu lado aí. Para toda a carne, ou seja, para todos. Irmãos, preste atenção. Tem dias que parece que o chão que a gente está caminhando está parecendo que é um chão de chumbo. E parece que o céu está parecendo o céu de bronze. Mas tem dias que os céus estão abertos. E hoje, Pentecostes, é dia de céu aberto. Céu aberto para vir as bênçãos de Deus. Céus abertos para se cumprir promessas de Deus. Céus abertos para vir do Senhor algo para mudar a nossa vida. O segredo é, aliás, não tem segredo. Porque os céus estão abertos, não tem segredo. O segredo é, se o seu coração está aberto. Você tem que estar com o seu coração aberto. Você precisa de entender. Você precisa de crer. Você precisa de tomar posse. Então existem promessas que Deus já deu. Você precisa de tomar posse dela para a sua vida. Essa noite eu não vou ministrar sobre migração. Nunca ministrei sobre migração. Migração é assunto de advogado. Eu não sou advogado. Se você quer entender muito e aprender de migração, tem vários workshops. Eu participo de vários deles, várias reuniões. Reunião do Comitê Pró-Cidadania, que é para falar de uma das coisas é imigração. Mas quando nós estamos na casa de Deus, nós não estamos para falar de imigração. E talvez a gente fale sobre migração, dar aquela pincelada. Mas a razão pela qual nós estamos aqui é para falar a respeito da palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que deu a promessa e o Deus que faz com que a promessa ela seja cumprida. Amém? A promessa de Deus, ela vai ser cumprida na sua vida. Fala a pessoa do lado, a promessa de Deus vai ser cumprida na sua vida. Então você tem que estar com o teu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Então Pentecoste é dia de cumprimento de promessa, é dia de derramar do Espírito Santo. Pentecostes, amados, é dia de você abrir o seu coração. Pentecostes é dia que marca a inauguração da Igreja do Senhor, Igreja de Atos dos Apóstolos. Aquele dia é considerado por todos os estudiosos como o dia onde começou a Igreja do Senhor. Os 120 que estavam ali, preste bem atenção, muitos são chamados, poucos são o quê? Muitos ouvem aqui, ou todo mundo tem aqui ouvido para ouvir, mas nem todos conseguem captar. A promessa quando Jesus deu, ele falou para um grupo de discípulos, permanecei em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Tinham mais ou menos 500 pessoas. Para 500 pessoas Jesus falou. Mas no dia do cumprimento dessa promessa, do recebimento dessa promessa, só tinham 120 reunidos. Então faltou 380. Onde é que eles estavam? Aonde é que eles estavam, os 380? Não estavam lá. Não participaram daquele momento tão especial. Então preste bem atenção. Hoje você está aqui nessa noite. Hoje é dia de derramar do Espírito Santo. Amém? Mas é um dia especial, porque na história, amados, foi o dia aonde se cumpriu e tem se cumprido até os dias de hoje. E uma das coisas que a gente nota, a palavra de Deus fala, nos últimos dias. Então os últimos dias já tem quase 2000 anos, aproximadamente. Aí você pergunta, mas últimos dias não quer dizer que é rapidamente? Preste bem atenção. A Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 dias e 1000 dias é como um dia. O calendário de Deus é diferente do nosso calendário. O calendário humano é o calendário que nós conhecemos, Cronos. A palavra no grego Cronos é o calendário do ser humano. É o calendário do relógio. É o calendário gregoriano. Porém, o calendário de Deus, o tempo de Deus, ele é diferente. O tempo de Deus é o tempo o quê? Grego, a palavra grega para o tempo de Deus é kairos. Tempo de se cumprir as promessas de Deus. Então, quando se cumpre algo de Deus, então naquele momento ali é kairos. Tempo de cumprimento de promessas de Deus. Então nós precisamos, amados, entender que existe o nosso tempo, existe o tempo do homem, mas existe também o tempo de Deus. Então você não pode ficar desligado do Senhor. Se você está ligado no Senhor, quando acontecer o Kairos de Deus, você vai ser um participante, porque você está ligado no trono do Senhor. E nessa noite eu creio que Deus quer fazer algo aqui no nosso meio. Deus quer fazer algo na nossa vida aqui. O segredo é você abrir o seu coração. O segredo é você desejar ser transformado. O segredo é você declarar que você ainda não recebeu tudo, que você ainda precisa de muita coisa. Amados, tem muita gente que ele acha que depois de um determinado período ele não precisa de mais nada. Eu já sei de tudo, já conheço todas as coisas. Para que ir na igreja? São esses que perdem o mover sobrenatural de Deus. E nessa noite eu creio que Deus quer mover no nosso meio. Amém? Deus quer tirar você da onde que você está. Não estou dizendo mudança geográfica, mas espiritual. Deus quer te tirar desse ponto aonde você está e te levar para um nível mais elevado. Um nível mais elevado. Um nível de intimidade com o Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Se você tem, fique de pé, abra livro de Êxodo no capítulo número 3. Lê alguns versículos aqui da palavra de Deus. Êxodo no capítulo número 3. Quem encontrou, diga amém. Todos podem ficar de pé. Se você está com problema físico, aí você pode permanecer sentado. Mas se está com saúde completa, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo número 1. Está escrito assim na palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu andas é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vendo agora, pois, se eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse: quem sou eu? Fala assim comigo: quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E disse: certamente eu serei contigo, isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Pergunta para o outro lado: what's your name? Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, ó Deus, que na Bíblia se revela eternamente como Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o nosso Deus todo-poderoso, o Deus Pai de Jesus Cristo, Filho, Yeshua HaMashiach, que morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Senhor, nós estamos aqui nesta noite na tua casa, Senhor, para ouvir a tua voz, e a minha oração é que o teu Espírito Santo, que habita em cada coração, que habita no nosso meio, possa falar de uma maneira, ó Deus, tremenda, para todos que estão aqui, ó Deus, na tua casa nessa noite, que ninguém permaneça da mesma forma, mas que nessa noite, ó Deus, haja conserto, que nessa noite, ó Deus, haja um mover do Senhor nos corações, endireitando caminhos, endireitando veredas, transformando, restaurando, ó Deus, em nome de Jesus, e todo o louvor, a honra e a glória, antecipadamente, nós entregamos a Ti, porque somente o Senhor é digno, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu gostaria de falar nessa noite, amados, começando para você entender. Parece que vocês devem ter lido aqui atrás um tema em inglês. É um problema que precisa de ser resolvido. Todos nós temos problemas. Eu não estou falando de resolver todos os problemas. Eu estou falando de resolver um problema. Aprendendo como resolver esse um problema, vai resolver esse problema que é talvez um grande problema na vida de muitas pessoas. E a resolução desse problema pode também gerar, né, isso, o resolvimento, a resolução também de outros problemas. Nós estamos falando aqui sobre a vida de Moisés, o homem que Deus chamou para ser o libertador de Israel, do povo que estava escravo no Egito por muitos e muitos anos. Primeiro nós precisamos entender a história de Moisés. Quando menino, quem já leu a Bíblia, quem conhece sabe, ele foi lançado nas águas do rio Nilo pela sua própria mãe. Ele estava num cesto junto com
sua irmã mais velha, e ali ele foi lançado nas águas, e ele foi depois encontrado pela filha de Faraó. Moisés foi criado então dentro, como um filho adotivo, dentro da família de Faraó. Faraó, quem sabe, era o imperador do Egito, a autoridade máxima da maior nação que existia no mundo naquela época. E ali ele cresceu como um príncipe. Ele cresceu ali, no meio ali da casa de Faraó. Ele foi ensinado ali toda a cultura dos egípcios. Então ele cresceu num berço de ouro, porém sendo descendente de hebreus que eram escravos no Egito naquela época. E ele cresceu ali, amados, naquele meio. Mas durante o crescimento, exatamente o ponto quando isso aconteceu, nós não sabemos e também não vem o caso. Mas chegou um determinado momento que ele descobriu que ele era descendente dos hebreus. Ele não era um egípcio 100%, ele era apenas uma pessoa que estava sendo criado ali pelo faraó. O faraó o tinha como se fosse um filho. E ele era uma pessoa tão inteligente, estudou e foi tão assim sobressaído, que ele estava lá, o primeiro na sucessão do trono, para ser o próximo faraó do Egito. Então, amados, quando ele descobre que ele era um hebreu, quando ele descobre que o sangue que corria nas suas veias não era um sangue egípcio, quando ele vê que o povo dele, que tinha o mesmo sangue, a mesma raça, estava sendo maltratado, estava sendo escravizado ali no Egito, ele resolve então agir por conta própria. Ele que já era o homem escolhido por Deus para ser o próximo libertador de Israel, ele mesmo ali, ele tenta, eu diria assim, fazer pela sua própria força aquilo que deveria ser uma missão de Deus. Nunca haja na sua própria força sem Deus estar contigo, porque você vai acabar quebrando a sua cara. Então, ele acabou matando um egípcio. Quando ele viu ali um egípcio maltratando os seus, ele vai, a tentativa ali de separar, perde a cabeça, mata um egípcio. E aí, ele fica com o quê? Medo. E aí ele, foge. Teve que fugir. Então eu estou falando hoje sobre como nós vamos lidar com o medo do nosso fracasso. Por um momento, Moisés tentou fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Não era para ter feito. Ele tentou, porém ele fracassou. Muitas vezes a gente tenta determinadas coisas que acabam não dando certo. E aí você experimenta aquilo que nós chamamos de fracasso. Moisés experimentou essa situação. Existem certas situações em que nós sentimos medo, até mesmo quando é uma simples pergunta, e você fica com medo de dar resposta, porque a audiência que está na sua frente é enorme, e aí você acaba ficando paralisado e não fala nada. Muitas vezes nos sentimos inseguros quando nós temos que tomar uma decisão, porque a gente sente medo. Exemplos de medo, diferentes tipos de medo. Mudança de emprego. Quando você vai mudar de um trabalho para o outro, você sente aquele friozinho, aquele medo. Será que esse negócio vai dar certo? Largar algo que já está garantido para entrar para um novo trabalho. Aquele medo de mudar de trabalho. Medo quando você vem do Brasil, está passando pela Mimi, e ali eles vão fazer aquela pergunta para você: quanto tempo você vai ficar aqui? Você fala lá 2 semanas, 1 mês, e ali dá aquele frio. Você não sente o medo? Que chega até o momento que as suas pernas até tremem de medo.
Pessoas sentem medo por esse motivo. Um novo namoro, depois de ter terminado um longo relacionamento, a pessoa estava namorou o sujeito 3 anos, de repente ele falou, não dá mais, eu vou procurar, vou seguir minha vida, e a moça fica ali 3 anos perdida, e aparece um outro querendo namorar, ela fica com medo, porque já teve um relacionamento que não funcionou. Tem medo de começar uma nova atividade profissional, sujeito que tem um negócio e ele fale, aí ele vai tentar recomeçar e ele tem medo, porque faliu da primeira vez, ele vai pensar que vai falir de novo da segunda vez. Tem gente que tem medo de ir à cozinha depois que ouve aquele barulho de madrugada. Tem medo de chegar lá e encontrar um rato no meio do chão. As mulheres. O homem está com medo de encontrar lá um ladrão dentro da cozinha. A verdade, amados, é que todos nós temos medo. Tem gente que tem medo de voar. Tem gente que tem medo de aterrissar. Tem gente que não viaja muito porque tem medo de andar de avião. Já outros não viajam porque está faltando dinheiro. Medo de voar, tem gente que tem medo só na hora que está decolando. Pessoa segura nas poltronas ali do avião, e depois, quando está tudo certo, começa a servir a comida, aí fica calmo. Na hora de descer de novo, aí começa a tremer. Medo. Tem gente que tem medo de casar, tem moças que ficam solteiras porque elas têm medo de casar. Há outras que casam, têm medo de ter filhos. E aí vai. Mas um dos maiores motivos de medo é o medo de fracassar. Tem gente que tem medo de fracassar no amor, de fracassar como marido, como esposa, de fracassar como um profissional. Tem outros que também têm o medo de fracassar naquela experiência pós-divórcio, pós-separação. E por causa do medo, muitas pessoas deixam de tentar algo novo. Por causa do medo de falhar, pessoas partem para a bebida, para a droga, como uma proteção contra a necessidade dele tomar a decisão. Então acaba nunca decidindo, porque fica com medo de errar. Nunca decide com medo de errar e ser rejeitado. Nunca decide com medo de errar e não saber lidar com o resultado do erro. E nunca decide porque se sentem sozinhos. Não tem ninguém por mim, só eu. E muitos nunca conseguem avançar porque o medo de fracassar os paralisa. O sujeito nunca vai à frente. Nunca consegue nada. Porque ele tem medo de que eles tentar, ele vai fracassar. É como o Moisés, a pessoa está sempre dizendo assim: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para poder ter um negócio como aquele? Quem sou eu para visitar a Europa? Quem sou eu para isso? Quem sou eu para aquilo? Então, a pergunta é: como nós vamos administrar, como nós vamos lidar com esse tipo de medo de fracassar? Então, nós encontramos aí no livro de Êxodo a situação de Moisés. Com medo ele fugiu, 40 anos de idade, 40 anos depois, 40 anos do deserto, ele já havia esquecido a memória de ser um líder para libertar o povo de Israel do Egito. E, já não fazia mais parte dos seus planos, porque uma vez ele tentou, e a única vez que ele tentou, ele fracassou. E aí, amados, é que nós vamos entrar aqui na maneira como nós podemos administrar os nossos medos, o medo de fracasso, baseado aqui na vida de Moisés. Tem uma frase aqui que eu postei hoje de manhã ou de madrugada no Facebook, que diz o seguinte: o antídoto para o medo
não é segurança, não é paz, como muitas pessoas podem pensar. O antídoto para o medo é o amor de Deus. Sabia disso? O amor de Deus vence o medo. Fala a pessoa do lado, o amor de Deus vence o medo. Então, amados, em qualquer situação que você enfrenta, que vem aquele sentimento de medo, de não dar certo, lembra, Deus me ama. Lembra, Deus me ama. Porque Deus nos ama, embora que não temos o poder de controlar certas situações, porque Ele nos ama, Ele tem o controle das nossas situações que são incontroláveis. Então, é isso aí, o amor de Deus. Deus nos ama. Fala para a pessoa do lado, Deus te ama. Se Deus te ama, para que você precisa temer? O amor de Deus lança fora todo o medo. Amém? Então o medo é aquela sensação de incapacidade, de impotência que a gente tem. Nós temos aquele medo de impedir alguma situação que ela acabe não redundando em nosso benefício, em nosso favor. Exemplo, vários exemplos. Tem um jogador de futebol que ele se aposentou, depois ele foi ser técnico de futebol, e aí o time dele só perdia, ele acabou ficando estressado de tanto perder, que ele abandonou a carreira. Ele falou assim, não, esse negócio de perder, ser técnico é bom, mas toda vez que você joga, você perde. Então ele acabou abandonando essa carreira. Ele não precisava, porque o cara era rico, ganhou muito dinheiro como jogador, então não precisava de ser técnico, mas resolveu ser, só que não funcionou, porque para ele era o problema da perda. Ninguém gosta de perder, não é verdade? Quem fala que já viu um cruzeirense que gosta de perder? Não tem. Você não conhece um atleticano que não gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Então, nós temos aqui, amado, Moisés. O que é que você identifica com Moisés? Sim, da mesma maneira como ele teve medo por causa de uma derrota no passado, eu e você também temos medo por causa de algum fracasso que aconteceu na sua vida no passado. Nós temos medo porque às vezes a gente sente que é incapaz. Nós somos pequenos e aí a gente sente medo. Não, se eu não tivesse medo, medroso seria muito forte. Se eu não tivesse determinado de medo, eu já teria tentado muitas outras coisas que eu já pensei em tentar no passado, mas o medo me impediu de tentar. Então a pergunta é, como é que você vai lidar com medo? Pergunta para uma pessoa que está do seu lado, como lidar com medo? A única maneira, amados, é a gente depender do Senhor. Não existe outra solução a não ser você depender do Senhor. Então veja bem, a primeira coisa que nós tiramos aqui de verdade é o seguinte: o seu fracasso não é o fim da sua história. Amém? O teu fracasso não é o fim da tua história. Mesmo que você tentou uma vez na vida, não importa o que seja, o fato de você ter fracassado uma vez, ou mesmo mais de uma vez, não significa que a sua história acabou. O nosso Deus é o Deus que muda, aleluia, a nossa vida. Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso futuro. O nosso Deus é o Deus que vai nos ajudar a lidar com o nosso medo de fracassar. Amém? Fala para o seu lado aí, a tua história não terminou. Há muita coisa para acontecer ainda na sua vida, coisas boas, muita coisa que você precisa realizar, que ainda não completou. O fato de você ter errado, o fato de ter não dado certo uma vez, não significa que para você não tem jeito mais. Sempre tem jeito. Sempre tem jeito quando Jesus está na jogada. Amém?
sempre tem jeito. Moisés, ele falhou na sua tentativa de libertar ali o povo de Israel. Como eu disse, ele agiu antes da hora, antes do tempo. E ele agiu também na sua própria força. Tentou com a sua própria força, matou um egípcio. E aí ele acabou ali ficando 40 anos no deserto. Veja bem, quando você age na sua própria força, você não vai conseguir ter sucesso algum. Quem age pela sua própria força, ele vai agir, mas lá na frente o resultado vai ser resultado de fracasso. Temos que agir não na nossa força, mas no poder e na força do nosso Deus. Pentecostes é dia do Senhor derramar poder. O poder de Deus na minha vida, na sua vida, vai fazer com que você consiga chegar lá na frente, vai fazer com que você consiga ter sucesso naquilo que você está fazendo, naquilo que Deus deseja que você faça. Se você crê comigo, diga amém. Então, não é na minha força, não é na sua força. A própria Bíblia diz que não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito de Deus. É Deus que realiza a obra, amém? Se Deus tem um chamado na sua vida, e você talvez um dia foi chamado para ser um levita, uma levita, talvez você foi chamado para ser um pastor, e você começou a abraçar aquele chamado, mas de repente aconteceu algo que te fez você retroagir, fez com que você pensasse duas vezes. A tua história, ela não terminou. Você não deve caminhar na sua força, mas caminhe na dependência do Senhor, o seu Deus, aquele que sabe o seu futuro, aquele que tem para você traçado uma história. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Deus está no controle de tudo o que acontece com a gente. Ele fala que nada acontece, não é da permissão do Senhor. Até os cabelos que caem da cabeça, Deus pode contá-los, e Deus permite. Se Ele quisesse, Ele poderia impedir. Se quisesse, não teria nenhuma pessoa como eu e outros mais, com menos cabelo. Deus permite acontecer. Então, Deus, Ele é esse Deus maravilhoso, que Ele vai te levar, você depois, a conseguir chegar no seu alvo, no seu objetivo. Amém? Então, não podemos agir na nossa própria força. Amém? Moisés, ele tentou. Veja bem, fracassar não é uma experiência só de você. Eu já fracassei. Irmãos, se eu pudesse voltar atrás, em muitos anos, eu teria feito de outra maneira. Se eu pudesse voltar, eu não teria tomado algumas decisões que eu tomei, mas infelizmente ficou no passado. Experiências. Mas o fato de ter fracassado no passado não quer dizer que eu vou ficar paralisado agora, não tentar ir para frente para conseguir aquilo que Deus tem para a minha vida, porque eu tive uma experiência de fracasso no passado. Não é dessa maneira. Então, não existe só uma pessoa no mundo que fracassou. Então, você pode estar aí pensando num fracasso da sua vida, você pensando, mas você não está sozinha. Saiba disso. Tem muita gente na sua companhia. Amém? A Bíblia diz, a própria palavra de Deus fala, Tiago, capítulo 3, versículo 2, fala que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Aí não fala assim, algum de nós tropeçamos, não, fala assim, todos. Então todo ser humano, de alguma maneira, de alguma forma, ele tropeça. Você sabe o que é tropeçar? Você está caminhando, de repente você pisou em algum lugar e você tropeçou e você caiu. Então isto é do homem, o cair é do homem, porém o levantar, ele é de Deus. Deus é aquele que levanta aquele que está caído. Deus nos dá as mãos e nos levanta quando nós estamos caídos, quando nós não conseguimos caminhar. Ele vem e nos levanta pela sua poderosa mão. Então, todos nós, e a palavra grega para todos aqui, sabe qual que é? É teódos. Todos. É isso mesmo. Todos.
All em inglês. Everybody. Everyone. Em espanhol, o que? Todos é todos mesmo, né? Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, fala: não há ninguém na terra que faz o que é certo todo o tempo, que nunca cometeu um erro. Então não existe na face da terra uma pessoa que ela fez todas as coisas certas, todos os tempos, sem cometido nenhum engano. Então não existe isso. A Bíblia já está dizendo que não existe. Aí não aparece aquele cara assim: ó, mas eu nunca errei não, pastor. Eu tudo fiz certo a minha vida inteira. Mentiroso. Vou te provar aqui na Bíblia aqui, ó. Qual que é verdadeira? A sua palavra ou a palavra de Deus? É claro que é a palavra de Deus que é verdadeira. Eu vou citar o nome de algumas pessoas conhecidas que elas fracassaram antes, no passado. Os jovens que estudam aqui no high school devem saber mais do que eu. Se vocês não sabem, também não fica triste por causa disso. George Washington, ele perdeu 2/3 de todas as batalhas que ele lutou. Porém, ele perdeu 2/3 das batalhas. Mas o mais importante, ele ganhou a guerra. Muitas vezes a gente perde muitas batalhas. Não se preocupe com as batalhas, o que importa é a guerra. Ele perdeu algumas batalhas, mas ele ganhou a guerra. E ele se tornou presidente dos Estados Unidos da América. Hoje, quando você vai daqui para a Flórida, vai em Nova York, tem uma ponte de todo tamanho, lembrando lá, George Washington Bridge. É um lugar onde você fica 1, 2 horas ali, até atravessar do outro lado. Quem já viajou, teve um dia que eu demorei quase 3 horas para atravessar aquela ponte e chegar em New Jersey. Quase 3 horas. Saí daqui, foi tudo bem, mas quando chegou em Nova York, ficou agarrado ali. E você está vendo lá, George Washington, um homem conhecido, mas ele perdeu das batalhas que ele lutou 2/3. Mas ele continuou. E no final ele venceu a guerra. Ele se tornou presidente dos Estados Unidos. O sujeito lá da França chamado Napoleão Bonaparte, ele quando estudava na escola, a classe do Napoleão Bonaparte tinha 43 alunos. Sabe o que foi a colocação dele? Ele não era o primeiro da sala, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o 10º, nem o 20º, nem o 25, nem o 30. Ele foi o 42º lugar numa classe de 43 alunos. Em outras palavras, só teve um pior do que ele. Mas ali, assim que ele terminou o colégio dele, ali naquela colocação, todos aqueles que tiveram à frente dele, inclusive o número 1, a gente não sabe nem o nome deles, mas o nome de Napoleão Bonaparte está registrado na história. E ali ele saiu para ser ali imperador da França e conquistou toda a Europa. Ele queria até conquistar todo mundo, não conseguiu, porque os seus desejos não eram honestos. Mas é uma pessoa que não tinha isso, nada para dar certo, e acabou se tornando um homem. Tanto é que está na história, Napoleão Bonaparte. Tem um romancista americano que ele escreveu 564 livros. O nome dele é John Creasy. Mas antes do seu primeiro livro ser publicado, ele recebeu 753 bilhetes de editora dizendo que não ia publicar os seus escritos. 753 vezes ele tentou, ninguém aceitou publicar um livro dele. Mas quando um aceitou depois, ele publicou 564 livros. Ficou conhecido no mundo inteiro. A loja que a pastora Efigênia mais gosta hoje, ela gosta dessa loja, muitas mulheres aqui, imagina que gosta também, a Macy's. O cara que fundou a Macy's, uma das maiores redes aqui nos Estados Unidos, antes dele ser dono da Macy's, ele abriu algumas empresas. A primeira empresa que ele abriu não deu certo, fechou as portas. A segunda também fechou as portas porque não funcionou. A terceira não deu certo, a quarta faliu, a quinta faliu, a sexta também foi à falência.
Mas na sétima, ou melhor dizendo, na oitava, ele abriu uma loja chamada Macy's. Se tornou uma das maiores lojas que existe até hoje nos Estados Unidos. Então o dono, o que fundou aquela loja, ele experimentou fracasso de falência 7 vezes. Mas não foi o fim da sua história. Ele tentou na 8ª vez, e na 8ª vez deu certo. Talvez você já tentou várias vezes e nunca deu certo. Continue tentando. Continue tentando, porque vai chegar um momento que vai dar certo. Vai dar certo na sua vida. Vai dar certo que você vai casar. Vai dar certo que você vai ter sucesso na sua vida profissional. Vai dar certo. Fala para 2 pessoas. Vai dar certo. Nunca seja negativo, meu amado. Vai dar certo em nome de Jesus. Diga assim: errar não é fatal. O fato de você ter errado não quer dizer que agora eu vou morrer. Acabou, não dá mais certo. Não. Errar é humano, amados. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. E se falhamos, nós precisamos ver se falhamos, porque agimos na nossa própria vontade, sem procurar Deus, ou se foi apenas por causa das circunstâncias normais da vida. Muita coisa que você experimenta, você não é culpado. Aconteceu. Você fez a sua parte, mas as circunstâncias não deram certo. Então, em vez de fugir por causa do fracasso, você precisa correr para Deus. Porque quando nós lidamos com essa questão de medo de fracassar, nós temos que entender que Deus, Ele usa o nosso fracasso para nos levar para o sucesso da sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo número 2. Perfeita, boa, agradável é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então Deus usa a nossa experiência errada a fim de nos guiar para a sua perfeita vontade. Amém? Moisés fugiu com medo. Ali ele estava no deserto de Midian. O nome da Midian, o nome lá do lugar, né, Midian? Ali ele se tornou um pastor de cabras, pastor de cabritos. Um sujeito que era para ser faraó do Egito, agora ele estava cuidando de cabra no deserto, irmãos. E ser pastor de cabra no deserto é pior do que você imagina. Lá no Egito, o sujeito que é pastor de cabras ou pastor de ovelhas, ele é considerado um cidadão de classe inferior. Eles não aguentam o cheiro do pastor de cabras, porque ele cuida de ovelhas e as ovelhas fedem. Então, na cultura do Egito, ser pastor, irmãos, não é a pior coisa, a pior profissão que você pode imaginar. Agora, um sujeito que está na universidade, graduou lá, pegou o diploma, poderia, não é isso, trabalhar aí, por exemplo, trabalhar junto da Casa Branca, poderia trabalhar numa outra grande empresa aí, mas aí ele vai ter que cuidar de cabras, trabalhar num lugar, no deserto ainda, no deserto Midian. E o pior de tudo, irmãos, as cabras não eram deles, cabras do sogro. Fala comigo assim: cabras do sogro. Você tem que cuidar de cabras? Tem que cuidar de ovelhas. Mas a cabra é a mesma coisa, a mesma família. E ele estava também com 80 anos de idade. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes, o fracasso nosso nos leva a experimentar um deserto. No deserto a gente vai pensar. No deserto a gente vai avaliar. Então, para ele ali era humilhação ser pastor de ovelhas. Então aquele momento ali foi um processo para que ele deixasse de ser dependente de si mesmo e passasse a depender mais do Deus Todo-Poderoso. Então ele ficou num contexto que ele ficou no deserto. Talvez você está vivendo uma vida hoje parecendo que você está no deserto, um lugar onde você não vê ninguém, um lugar onde você não vê nenhuma voz, nenhuma solução.
Mas é no deserto, amados, o nosso fracasso é que Deus vai de encontro a nós. Quando ele estava no deserto ali, junto com as ovelhas, ele foi encontrado por Deus. Deus ali se manifestou numa sarça ardente. Amados, e essa situação de deserto permitiu que o coração de Moisés se quebrantasse. É no momento que você quebranta o seu coração, porque enquanto você está com o seu coração duro, você não consegue ver a voz de Deus. Mas no momento que você quebranta, quando você quebranta, significa que você está dizendo: eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu estou arrependido, eu preciso de Deus. E é nesse momento que Deus vem ao nosso socorro. É naquele momento ali que Deus achou Moisés ali no deserto. O quebrantamento de Moisés levou a ele a experimentar um milagre. Ele teve um contato com Deus, ele se aproximou de Deus ali numa sarça ardente, uma sarça que não se consumia, um fogo que estava queimando o arbusto, mas aquele fogo não consumia, porque não era um fogo natural, era o fogo de Deus, o fogo da presença de Deus. Amados, e é nesses locais de deserto é que nós somos ensinados. Moisés ali, ele foi disciplinado. Ele viu que a sua força não levaria a lugar nenhum. Mas ali Deus reconstruiu a vida de Moisés. Amados, Deus, ele reconstrói a nossa vida. Talvez você pode estar com seu coração todo em pedaços. Deus, ele pega cada pedacinho do seu coração. Hoje, uma pessoa que está morrendo porque o seu coração está espedaçado, não tem jeito que o médico possa fazer alguma coisa. Espiritualmente, quando você está com o seu coração todo despedaçado, Deus, ele pode pegar cada pedacinho, ajuntar. Mais do que isso, Deus dá um coração novo. Deus tira um coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração sensível à sua voz e à sua vontade. E ali Moisés teve o seu caráter formado para aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele precisava de ter paciência. Você sabia disso? Deus está me ensinando a ser paciente desde quando eu abracei esse chamado de pastor. Que pastor precisa de ser paciente. Se você é impaciente e quer tornar paciente, seja pastor. Ou então abandona. Ser paciente é esperar, aprender a esperar pelo momento certo e lidar com as inseguranças e as rebeldias dos carneiros. Tem que ter paciência. Então Deus ali, quando revelou no deserto, revelou para Moisés aquilo que ele iria fazer. Veja bem, no nosso fracasso, Deus revela o sucesso dele. Qual era o sucesso de Deus? Levar Moisés a liderar o povo da escravidão ali do Egito, levá-los para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. E a tarefa era grande. Aquilo que Deus tem para a sua vida é grandioso, amados, mas você precisa ser liderado por Deus. Moisés, ele ficou ali no deserto, quebrantou, e Deus foi lá. Veja bem, Deus chamou um sujeito que era criminoso. Ele matou alguém. Se você queria ser liderado por um líder assassino, um líder que matou alguém, claro que ninguém gostaria. Mas Deus faz dessa maneira. Ele poderia ter sido riscado. Esse aqui não serve porque ele cometeu um crime. Se for olhar o nosso passado, o homem vai colocar muito X. Cross your name, cross my name. Esse não dá, esse não pode, porque fez isso, fez aquilo. Porém, o nosso Deus, ele não olha o nosso passado. O
Deus olha o nosso presente, o nosso futuro, porque Ele tem um plano na minha vida, tem um plano na sua vida, e não olha o seu passado, porque o nosso passado já foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele nos fez nova criatura, porque Ele tem algo, um plano para realizar na minha vida, na sua vida. Os fracassos ficaram para trás, a vida antiga ficou para trás, agora é uma nova vida, uma vida com Cristo Jesus. Aleluia. Então, se você está no deserto, será que você está com medo? Ou você está com medo de errar? Se você fracassar, Deus quer trabalhar nesse fracasso para te levar ao sucesso da plena vontade do nosso Deus. Então, o que é ter êxito? Diga comigo assim: êxito é andar na graça de Deus. Andar na graça de Deus. Todos os dias, amados, nós andamos na graça e é pela graça de Deus. Moisés havia fracassado e agora estava com medo quando Deus o chama. Moisés, eis que eu te quero, você para libertar o povo da escravidão. Ele fala: quem sou eu? Who I am? Who am I? Não é assim que nós falamos? Quando alguém chega assim: Jean, eu tenho uma obra grande para realizar através da sua vida. É isso, isso e isso. Mas quem sou eu? Eu sou apenas um cara lá do interior de Goiás. Um outro que é de Minas Gerais. Quem sou eu? Eu sou lá do interior de Itarumirim. Quem sou eu? Essa pergunta, amados, é pergunta de quem está com medo. Não sou nada. Primeira vez que eu recebi um chamado, eu pensei: mas por que eu? Foi a mesma coisa. Que eu não sou ninguém. Do jeito que chegou lá de Valadares, que morava na Virgolândia, foi criado no interior, pescando até os 12 anos de idade, no meio do rio chamado Rio Palmital, às vezes bebendo água e contaminando com aqueles negócios lá. Você sai no meio durante o dia para pescar, você não acha nenhuma água para beber, está com uma sede. Naquele tempo não tinha garrafinha, você tinha que chegar no rio, procurar um lugar mais limpo ali, dar uma abrida de mão assim, soprar, se tiver alguma bactéria, e você ali, que água gostosa. Depois ficar com lombriga. Depois tinha que tomar aquele remédio que eu até esqueci, lombrigueiro lá, para poder tirar todas essas contaminações. Quem sou eu? Você pergunta. É o medo de fracassar. No caso de Moisés, medo de fracassar de novo, medo de ser rejeitado. Tem pessoas que foram rejeitadas porque eu errei, e agora se eu for tentar de novo eu vou ser rejeitado por causa disso. Você pode sentir medo de você não ter habilidade nenhuma para chegar onde Deus que você quer que você chegue. Então Moisés, amados, preste bem, ele não merecia. Ele não merecia porque ele era um criminoso. Ele não merecia aquilo que Deus iria dar para ele lidar com medo. Porém, quando nós estamos com medo, o importante não é o nosso objetivo. O importante não é a tua meta, mas é quem está do nosso lado para nos levar ao nosso objetivo, que não é nosso, mas o objetivo de Deus. Repita comigo agora, todos aqui, por favor. Diga assim: Deus está ao meu lado para me levar ao meu alvo. Quem sou eu? Eu vou ter que ir lá. Ali, amados, a graça de Deus levou Moisés a deixar o seu medo e tomar aquela decisão, porque naquele momento ali, Deus definiu o meu propósito: tirar o povo do Egito. Em troca, Moisés, estarei contigo. Eu vou estar presente com você. Eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês irão prestar culto a Deus aqui nesse monte. Esta é a prova de que sou eu que estou te enviando. Deus está dizendo: eu estou contigo. Vá. Eu te envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, diz o Senhor. Estou quase chegando lá. E a resposta: quem sou eu
para ir a Faraó. Quem sou eu para ser pastor aqui na América? Mas Deus está dizendo, quando você fala, quem sou eu? Deus está dizendo, eu serei contigo. Qualquer medo que você tiver a sentir, Deus diz para você, eu estou contigo. Deus ofereceu a pessoa dele, eu estou contigo. Deus, amados, diante do seu medo, Deus está dizendo para você nessa noite, eu estou contigo. E se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ali Moisés perguntou, que Deus enviou você? Qual o seu nome? E aí Deus fala, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, te enviou. Eu sou o que sou, me enviou. Amados, então ali Deus mostrou a Moisés o passado dele, dizendo, diga ao povo de Israel, Moisés, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre, Moisés. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus da história, que havia dirigido e afetado aquela nação, Deus da promessa que nunca poderia falhar, que não falhou com os pais, nem iria falhar com Moisés, nem vai falhar contigo, nem vai falar com todos nós aqui, porque, amados, estava na história o nome de Deus, estava na história a fidelidade de Deus, que ela é para sempre. Deus ali ofereceu para Moisés o poder. Moisés tinha um cajado, e aí Deus perguntou, o que é isso na sua mão? A única coisa que ele tinha, uma vara. Deus mandou, joga a vara no chão. E ele jogou a vara no chão, ela se transformou numa serpente. Moisés ficou com medo e fugiu da serpente. Mas o Senhor falou, vai, pega ela pela cauda. E ele pegou na serpente e ela se transformou novamente em vara. Aí Deus fala para ele assim, ó, coloque aí a mão no seu peito, Moisés. E ele obedeceu. Quando ele retirou, a mão dele estava leprosa. Deus falou, coloca de novo a mão no peito. E ele colocou, quando ele tirou a mão estava totalmente limpa. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, eu estou contigo. E além de estar contigo, Moisés, eu estou te dando o meu poder. Além da minha presença, o meu poder. Naquele momento ali, amados, Moisés foi curado do seu medo. Naquele momento ali, ele aceitou ali o chamado de Deus. Preste bem atenção. Todos nós temos medo, porque nós somos humanos, faz parte da nossa natureza, o sentir medo. Mas Deus está dizendo para você nessa noite de Pentecostes, quem te chamou? Sou eu. E ele diz, como disse para Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, um Deus que realizou milagres sobrenaturais, maravilhas. Eu estou contigo, você vai, quando você chegar lá, você vai dizer para o povo, eu sou te enviou, eu estou contigo. E além disso, Moisés, eu estou te dando o meu poder. Usa a sua vara. Sobrenatural vai acontecer. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento agora. Os céus estão abertos neste lugar.
os seus olhos. Midian, canta aquela música bem suave. Yeshua. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Há pessoas aqui que estão aqui neste lugar que elas já tiveram experiência, situações em que você se sentiu uma pessoa fracassada, situações em que você se sentiu rejeitado ou rejeitada, ou mesmo situações que você sentiu vergonha, você queria até mesmo fugir, como Moisés teve a oportunidade de fugir para um deserto. Mas Deus está dizendo para você que essas coisas que aconteceram no seu passado, elas não podem ser impedimento daquilo que Deus tem a realizar na sua vida. O nosso Deus é o Deus que cura o nosso medo. Uma das primeiras maneiras de nós sermos curados do nosso medo é nós aceitarmos o amor de Deus. Deus está conosco a cada dia, a cada manhã, quando você abre a janela do seu quarto, do seu apartamento, da sua casa, quando você vê o sol, o dia, você está vendo ali uma prova viva, real, de que o amor e a misericórdia de Deus estão na sua vida. E Deus, Ele tem algo para derramar na sua vida. Deus tem algo para realizar através de você. Você é uma pessoa que foi criada para ser mais do que vencedor. A Bíblia diz isso. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores.